graciosa Pai de Cristo, meus amados e queridos irmãos, passando para um momento de reflexão na santa e gloriosa palavra de Deus, já convidando os amados para um momento de reflexão na palavra do Senhor. E o Senhor me trouxe ao coração um texto bíblico que se encontra aqui no livro de 1 Reis, capítulo 19. Eu quero ler a partir do versículo 1. Vamos ler aqui alguns versículos para então meditarmos na santa palavra de Deus. Diz assim, queridos: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhes que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida que você fez com a deles. Versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Verso 4. Chegou a um pé de giestra, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Ter a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo toca nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos neste momento. Que o teu Santo Espírito neste momento nos ilumine a respeito acerca desta palavra, desse texto bíblico, que o Senhor nos conceda um discernimento espiritual da tua palavra, Senhor, para que sejamos edificados conforme a tua vontade, para a glória do nome santo de Jesus. Assim eu oro e em nome do Senhor Jesus Cristo também te agradeço. Amém. Bom, meu amado, meu querido irmãos, temos aqui os primeiros versículos que foram lidos desse texto bíblico. Fala da fuga do profeta Elias para o Monte Horebe, o Monte Sinai, o Monte de Deus. E o texto nos relata que após Deus ter posto fim, através de seu servo Elias, aos falsos profetas que se viam Acabe e Jezabel no passado, a Jezabel não ficou nada satisfeita em saber como Deus usara o seu servo para tão gloriosa obra, pondo fim aos falsos profetas e trazendo o seu povo para a verdade da palavra de Deus e para um relacionamento puro, justo e sincero com o único e verdadeiro Deus. A rainha das trevas, Jezabel, com certeza não ficou feliz e fez uso de uma arma que muitos que não temem a Deus
fazem, né? Ameaçam. Ameaçou Elias de acabar com a vida dele. E mediante esta ameaça, Elias escolheu, tomou uma decisão de sair daquela área de confronto, de sair daquele campo onde Deus o usara poderosamente, e ele trilhou um caminho naquele lugar, né, focando, tendo como alvo o Monte Sinai. A Bíblia vai dizer que ele foge das ameaças de Jezabel e ele entra num caminho deserto, seguindo ao Monte Sinai. E a Bíblia nos relata aqui que Elias viveu alguns momentos muito difíceis nessa trajetória. Primeiro, veio a ameaça, debaixo dessas ameaças veio um caminho de sofrimento, né? E aqui, irmãos, percebemos que, fugindo das ameaças, né, de Jezabel, Elias pegou um caminho deserto. E com certeza deve ter se cansado bastante. A Bíblia diz que ele, no deserto, se deitou, né, ou sentou-se debaixo de um pé de giestra e orou. Naquele momento, na vida do profeta Elias, era um momento muito difícil, angustiante. Dá para perceber porque o profeta, na sua oração, ele pede a Deus que o leve da terra, que o tire da terra desse vento. Isso dá para mostrar o grau de angústia e sofrimento que estava passando o profeta de Deus. Mas essa foi uma oração que ela foi respondida sim, mas de outra maneira, não como Elias queria, porque na visão do profeta tinha acabado, já bastara tudo que ele tinha feito, que Deus já tinha feito através dele. Ele não via mais motivos para continuar na terra, e assim queria estar nos céus com o Senhor. Ele orou, e Deus, né, orou pedindo a sua morte. Mas a Bíblia nos mostra, irmão, que Deus respondeu diferente. Diz o verso 5: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, depois que ele fez a oração. No verso 5, ainda seguindo a leitura, diz assim: de repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Levante-se e coma. Bendito seja o nome do Senhor. Elias pediu a morte e disse que Deus o levasse da terra. Dá a entender que não havia mais o que fazer na terra. Mas essa visão era a visão do profeta Elias. Esse era o pensamento que ele tinha. Ele olhou desta forma, mediante tantas batalhas travadas, tantas ameaças e perseguições, ele achou que já era o suficiente. Mas descobriu que não. Deus tinha outros planos com Elias. E Deus respondeu a oração de Elias exatamente fazendo o contrário daquilo que ele pediu. Deus enviou um anjo, como está escrito, né? Esse anjo tocou em Elias, porque ele estava dormindo, o profeta estava dormindo debaixo do pé de giestra, né, no deserto. Depois que ele orou, ele dormiu. E a resposta veio de Deus, o anjo foi enviado e despertou o profeta que estava dormindo, né? E despertou, dá para entender, para fortalecê-lo. Na verdade, o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Duas coisas. O profeta estava caído, cansado, desanimado, frustrado com algumas situações. Sua mente estava naquele momento confusa. E é nesse momento de confusão que ele pensou que não tinha mais nada a fazer.
Era um momento muito difícil, dá para entender, na vida de Elias. Entendemos isso porque o anjo disse para ele: levante-se. Então ele estava dormindo, estava deitado. Põe-te de pé e come, recupera as tuas forças, alimenta-te. Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus queridos irmãos. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele ouve a voz, o toque do anjo e diz: levante-se e coma. Pão assado, viu, irmão? Profeta, você que está caído, prostrado, sem forças, desanimado, olha o que Deus fala conosco agora, nesse exato momento. Coma o pão assado, o pão quente, assado, o alimento para pôr de novo o profeta em pé e aniquilar da nossa mente toda a confusão e embaraço. É a palavra de Deus, a palavra viva, poderosa e eficaz, a palavra de Deus que é poder. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se você está vivendo um momento difícil no ministério, está se sentindo cansado, sem forças, desanimado, achando que acabou, Deus está falando conosco agora através dessa mensagem. Levante-se e se alimente da palavra. Se alimente da palavra viva, da palavra que é espírito, que é poder, que é vida. Se fortaleça, se revista do poder da palavra e ore. Se encha do Espírito Santo, dobre o seu joelho e no seu coração fale com Deus: enche-me, Senhor, do teu Espírito, renova minhas forças. Deus cuida dos seus profetas. Você pode estar vivendo um tempo difícil, mas Deus está falando que assim como Ele ajudou Elias e pôs Elias de pé, Ele também nos coloca de pé através desta palavra. Bendito seja Deus. A ajuda vem do alto, porque Deus é fiel e não falta, Deus não falha. Bendito seja Deus. E os profetas, servos do Senhor, fiéis ao Senhor, que estão nesse exato momento em toda essa vasta terra, e mais ou menos em situações difíceis, como um dia passou o servo de Deus Elias, tome posse dessa palavra, porque Deus vos porá de pé novamente. Eis aqui a receita: se alimente do pão vivo, Jesus Cristo. Se alimente da palavra, o maná que desce dos céus. Ore, se encha de virtude do Espírito Santo. Tenha sede da presença de Deus. E se fortaleça, porque tem muita coisa para ser feita ainda nesta terra dos viventes. Deus conta conosco, com os seus servos, com os profetas que Ele levantou e que está levantando nesse exato momento. Outros serão levantados quando ouvirem esta mensagem, porque receberão de Deus a força que eles precisam para continuar a missão. Bendito seja Deus. A Bíblia diz que Elias se levantou, ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O estado era complicado, mas Deus não desiste. Deus veio para renovar o profeta, enviou um anjo para renovar o profeta, e o anjo está ali despertando, ajudando o profeta a se manter de pé, conduzindo ele para o alimento sadio da palavra, para a graça divina do Espírito. Louvado seja Deus.
E Deus ajudando o seu servo para que ele possa continuar, porque para Elias já tinha acabado, para Deus não. Deus ainda usaria Elias para ungir alguns reis e o seu sucessor. Louvado seja Deus. Então você que está pensando que acabou, nós que estamos com esse tipo de pensamento, que achamos que Deus já nos usou, que já chegou, né, aquilo que Deus tinha conosco, Deus me faz ver através desta palavra que nós estamos enganados. Ainda falta algumas coisas e muitas coisas a serem feitas que estão reservadas para os seus servos. Por isso se prepare para continuar proclamando a palavra de Deus no poder e virtude do Espírito Santo, porque Deus está levantando novamente uma geração de profetas e renovando aqueles que estavam sem forças para a obra que ainda lhes cabe fazer, realizar, para a obra que Deus lhes confiou nesta terra desolada. O anjo no versículo 7 voltou, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Bendito seja Deus. Meu amado e meu querido irmão, eu posso imaginar que você esteja passando um momento assim complicado. Nós estamos vivendo assim um momento mais ou menos assim como viveu Elias. E Deus nos trouxe essa palavra hoje para a nossa reflexão, meditação, para que venhamos entender primeiro, nós não estamos só. Segundo, Deus não mandou Elias pegar esse caminho para o Monte Horebe. Terceiro, como seres humanos, somos sujeitos, debaixo de ameaça, a ceder, assim como cedeu Elias. Quarto, Elias, no pensamento dele, não tinha mais nada a fazer. Quinto, quando ele chega no Monte Horebe, e Deus o põe de pé, Deus o ajudou para que ele chegasse ao Monte Horebe, e ele entra na caverna, Deus fala com Elias e diz para ele: o que tu fazes aqui, Elias? Entendemos, Deus não ordenou que ele saísse do campo de batalha. Elias foi para o lugar onde ele achou que deveria estar, o Monte Sinai. No seu coração, melhor seria estar ali, aos pés do Senhor, na presença de Deus. Mas quando ele chega lá, Deus mostra para Elias que ainda tem algumas coisas a ser feitas. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que o Senhor apareceu a Elias. E diz aqui, queridos, e a palavra do Senhor veio a ele: que você está fazendo aqui, Elias? E respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me, fugindo da perseguição. O Senhor lhe disse: sai e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele.
e depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Louvado seja Deus. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nice, como rei de Israel, e unja Eliseu de Safate de Abel-Meolar para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, sobra 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Palavra do Senhor. Então, querido, não acabou, viu? Não acabou. Ainda temos muita coisa a fazer. Elias pensou que a missão tivesse terminado e Deus está falando conosco hoje. A obra continua. Levanta-te. Levanta. Come e bebe. Alimenta-te da palavra de Deus. Se encha do Espírito Santo, porque há muita coisa ainda a ser feita. Você não está só, e Deus fez Elias entender: não é só você, Elias, que zela por mim, que tem sido fiel em meio a tantas coisas, em meio a tantas pessoas que têm se afastado do Senhor. Em Israel ainda havia, naquele tempo, 7.000 joelhos que não se dobraram a barra. Elias não estava só, não era o único a ser fiel a Deus, a ser zeloso pelo Senhor. Então o profeta de Deus sai dessa caverna, volta para o campo de batalha, porque ainda tem algumas pessoas a qual Deus nos confiou para ministrar sobre elas segundo os propósitos de Deus. Que você possa tomar posse dessa palavra, servo de Deus, serva de Deus. Que a partir deste momento você se levante e continue. Deus é contigo e vai te usar, porque tem algumas pessoas que estão preparadas e esperando receber orações, imposição de mão da vossa parte, e assim será, para que se cumpra os propósitos de Deus, até que chegue o tempo determinado nas nossas vidas, segundo a vontade do Pai. Deus é fiel. O homem se perdeu por um momento, mas Deus trouxe ele de volta à posição de onde ele não deveria ter saído. Deus é bom. Se ele fez com Elias, faz conosco também neste momento. Louvado seja o seu nome. Guarda a palavra, que Deus nos abençoe, e até a próxima, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Um abraço para cada um de vocês. Até mais, querido.